16, versos de 1 a 7. Juntos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o meu Pai e a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Nós estamos percebendo aqui Jesus falando, confortando, instruindo os seus discípulos, principalmente nesse momento em que ele iria partir. E nós vemos aqui logo de início, nesse capítulo 16, uma profecia. O verso 2, ele está falando a respeito das coisas que vão acontecer. Então ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas, e depois ele diz que pessoas vão matar e ainda julgarão, essas pessoas que vos matar julgará, como isso tributar culto a Deus. Aparentemente, Jesus quer mostrar para aqueles que eram seus discípulos que a vida deles não seria tão fácil. Talvez eles poderiam imaginar que, por serem apóstolos, seguidores de Jesus, eles viessem a ser pessoas que pudessem ser amadas, seguidas. Mas olha o que ele diz: vocês serão expulsos. No lugar de serem aceitos, serão odiados. No lugar de serem aceitos, serão maltratados e até mortos. Vocês serão perseguidos. E é curioso que essa perseguição, ela vem por pessoas que vão fazer isso, convencidas de que estão fazendo isso em nome de Deus, em nome da religião. Julgará tributar culto a Deus, é exatamente isso que ele quer dizer. Que eles vão achar que estão fazendo algo correto. E nós já falamos na semana passada um pouco a respeito da questão das dificuldades, do sofrimento, da perseguição do cristão, e aqui ele vai retornar a este assunto. Como diz 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cada vez mais, se nós estivermos realmente firmes no Evangelho, na verdade, vivendo num mundo que é contrário a essa verdade, nós seremos perseguidos, nós seremos desprezados, ridicularizados. Como eu disse na semana passada, o simples fato de morarmos nesse mundo, de vivermos nesse mundo, nós passamos por dificuldades, passamos por tentações, passamos por muitas questões, pois nós não somos como esse mundo, nós não somos desse mundo, somos peregrinos e por isso passamos dificuldades. O fato aqui que a gente pode destacar é essa questão, deles, além de perseguirem, julgarem que estão tributando culto a Deus, ou seja, aquela perseguição em nome da religião. E aqui nós percebemos um tema muito oportuno, que é o perigo do zelo sem entendimento,
também um zelo sem amor. O zelo, se ele não estiver com um prumo correto, ele vai entortar as coisas. Um zelo sem a orientação do Espírito Santo, ele não vai conduzir ao bem, mas ele vai se conduzir para distante de Deus. E não é muito difícil a gente lembrar, né, de pessoas que seguiram perseguindo o Evangelho em nome de Deus. Basta a gente pensar no próprio apóstolo Paulo, né, o Saulo, que Jesus disse: por que me persegue? Quando Jesus diz me persegue, né, porque perseguir o povo de Deus está perseguindo a Cristo. Então aqui neste início nós percebemos que Jesus vai partir, mas Ele quer que aquelas pessoas estejam firmes, não desanimem. O termo que Ele usa aqui é não vos escandalizeis, que dá para se traduzir como não desanime, não abandonem a fé, não abandone seu ministério por causa da perseguição. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, eu estou avisando para vocês, estou mostrando para vocês, estou preparando vocês, para que vocês não venham nutrir falsas esperanças. O que aguarda vocês são perseguições. E não desanimem, não desistam do Evangelho. Eu creio que nós já ouvimos isso, né? Sabemos disso, mas muitas pessoas acreditam que por eles se tornarem cristãos, todos os seus problemas vão acabar, as dificuldades vão cessar. Mas quanto mais nós buscamos servir a Deus, quanto mais nós buscamos estar na frente da obra de Deus, mais dificuldades nós vamos enfrentar. Muitas vezes, muitas tentações, perseguições, conflitos. E é nessa hora que muitos desistem, né, do ministério, desistem de servir a Cristo. Ainda podemos dizer aqui, nessas passagens, de versículos de 1 a 7, que Jesus explica por que convinha que deixasse os discípulos. Já no verso 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu não for, o Consolador não virá. A ausência de Jesus iria deixar os discípulos desanimados. A ausência daquele que estava com eles, né? Você imagina? A gente, quando tem um amigo e ele precisa partir, mudar de cidade, ou ele, vamos dizer até mesmo quando ele veio falecer, quanto nós sofremos pela ausência. Você imagine essas pessoas que aprenderam, que conviveram com Jesus aqueles anos, e Jesus estava prestes a deixar o mundo. Então, um dos argumentos de Jesus é que eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. A gente pode ficar pensando, mas o Espírito Santo ia trazer mais alegria do que o próprio Jesus? Nós percebemos que a ideia aqui não é simplesmente a ideia de que um vai trocar, substituir o outro, mas é que este que vem, ele vai cumprir uma nova missão, nessa missão que vai percorrendo a história. Jesus veio a esse mundo para cumprir a sua missão, depois ele precisava morrer, precisava seguir o seu caminho, ressuscitar, estar lá à destra de Deus, intercedendo por nós. Isso fazia parte da história, fazia parte da missão do Senhor. E quando ele fala que vem o Espírito Santo, né, ele está falando a respeito desse momento também especial, quando o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, e os discípulos foram assim, digamos, cheios do Espírito, foram transformados pelo Espírito de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Então nós percebemos aqui
que Jesus iria partir, mas a presença do Espírito Santo viria a confortar, como até hoje nos conforta. Um dos comentaristas falou a respeito da questão de Jesus. Quando Jesus ele estava com um grupo aqui, mas não estava com um grupo ali, né? E assim a presença do Espírito Santo em todo lugar, ela preenche de uma forma especial. Então é isso que ele fala aqui, nesse momento. A partir do verso 8, vamos ler até o verso 15. Vamos fazer como da outra vez, irmãos, lermos todos juntos. João 16, de 8 a 15. Juntos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem; da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai que há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Percebem que ele vai dar uma continuidade nesta argumentação de que é necessário que ele vá para que o Espírito Santo venha, e a importância do Espírito Santo. Quando vier o Espírito Santo, é importante a gente falar aqui já que o Espírito Santo, ele não é o Espírito Santo do Novo Testamento, o Espírito Santo que veio a partir de Atos. Nós sabemos que o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, são um único Deus e sempre agiram na vida das pessoas. É claro que nós somos limitados a compreender. Aqui no próprio texto, Jesus vai falar que nós não entendemos todas as coisas, mas que nós um dia entenderemos, e cada vez entenderemos mais as coisas. Mas o fato é que o Espírito Santo, quando ele diz quando vier o Espírito Santo, não está falando necessariamente de que o Espírito Santo não habitou ou não veio à terra, ou não esteve presente na vida das pessoas. A gente pode pensar aqui como uma operação do Espírito Santo de forma diferente, de forma mais abundante. Os servos do passado, como Abraão, Isaque, Samuel, Davi, os profetas, eles somente puderam cumprir a sua missão por causa do Espírito Santo na vida deles. E a gente vê citações, né? Não vamos ler agora, mas existem citações que o Espírito agiu na vida de muitos destes, e assim eles, fortalecidos, serviram a Deus. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado com maior poder sobre as pessoas, e houve mais ampla influência sobre as nações do que em épocas anteriores. E aqui, irmãos, a gente consegue entender um pouquinho isso no andamento do próprio texto, quando ele diz agora, né? Quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele está falando como o Espírito Santo, ele vai começar uma obra especial. Percebe-se que os próprios apóstolos, quando eles estavam com Jesus, eles não fizeram uma obra tão grande quanto depois que Jesus subiu aos céus,
e eles, cheios do Espírito Santo, pregaram, e as pessoas foram se convertendo, e a mensagem do Evangelho foi se espalhando pelo mundo, através da influência do Espírito Santo que foi derramado, e derramado assim na vida das pessoas. Então aqui a gente vê essas frases que a gente vai estudar de forma separada, né? Que diz aqui, o Espírito Santo, ele os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está aqui mostrando o que o Espírito Santo faria ao mundo dos judeus incrédulos. De forma que, digamos assim, bem resumida mesmo, né? Porque é um tema abrangente, mas aqui o Espírito Santo convencendo do pecado. Os judeus seriam constrangidos, né, a reconhecer em seus corações que, ao rejeitarem Jesus de Nazaré, haviam cometido um grave pecado, tornando-se culpados de grande incredulidade. Quem que convence do pecado senão o Espírito Santo? Nós falamos há pouco que aquelas pessoas estavam perseguindo os apóstolos, perseguindo os irmãos, e ainda convencidos de que estavam fazendo algo bom, né? Ou seja, em nome de Deus, tributava culto a Deus, porque estavam assim, digamos assim, protegendo a religião. O zelo pela religião, pelas normas que eles mesmos criaram, pelos desvios doutrinários que eles mesmos tinham, e eles assim expulsavam aqueles que não eram como eles. Então, convencer do pecado é convencer as pessoas de que eles estavam errados quando perseguiram Jesus, quando acusaram Jesus. Todos vão se convencer? Não, irmãos, alguns vão se converter. O Espírito Santo age na vida de um e não de outro. Mas aqui ele está falando a respeito daqueles que foram salvos no decorrer desse tempo até hoje. E nós somos convencidos do quê? Primeiro, do nosso pecado. Nós somos convencidos pela palavra do que realmente é correto, e assim nós devemos andar. Depois ele fala da justiça. Uma das questões aqui é da própria justiça de Cristo. Jesus de Nazaré não era um impostor ou enganador, mas sim uma pessoa santa, pura e justa. Então, eles se convenceriam da justiça de Cristo, de quem Deus aprovará ao receber no céu, a quem Deus aprovará ao receber nos céus. A justiça. Também nós somos convencidos do que é justo, do que é correto. A terceira palavra que aparece aqui é do juízo. O Espírito Santo os convencerá do juízo. Ele os constrangeria a perceber que Jesus de Nazaré havia conquistado, vencido e julgado Satanás e todas as suas hostes, sendo exaltado à condição de príncipe e salvador, assentado à direita de Deus. Deus é o juiz, Jesus é o juiz. O Espírito Santo convenceria da certeza também do juízo final. Então, tanto esse juízo no sentido de que Jesus veio para julgar, ele vem para derrotar o inimigo, mas também nos convence o Espírito do juízo. Se nós não tivermos ligados a essa ideia de que existirá um juízo final, para que viver a religião? Para que viver seguindo a Cristo? Para que viver segundo a palavra? E a gente pode perceber que muitos hoje em dia vivem despretensiosamente, mesmo conhecendo às vezes a palavra, conhecendo o Evangelho, eles vivem assim, digamos, relaxadamente, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a casa de Deus, porque eles acham, não, esse negócio de juízo aí não existe, né? Mas o Espírito Santo convence e traz aqueles que são realmente seus filhos para
a presença dele. Esse é o Espírito Santo de Deus. A palavra aqui é convencerá, né? O Espírito Santo os faria perceber com mais clareza o caráter do pecado, a necessidade de justiça e a certeza do julgamento. Esse slide aqui resume bem o que nós falamos até agora. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui fala, convencerá. Convencerá do quê? Perceber o pecado, a necessidade da justiça e a certeza do julgamento. Nós sabemos que a presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é lembrado por nós como Consolador. Mas uma outra palavra que é muito importante de pensarmos a respeito do Espírito Santo é esse testemunha, né? Ele testemunha a verdade. E alguém que testemunha a verdade é alguém que realmente, vamos dizer assim, eu ia falar elucida, né? O caso, ou alguém que traz luz. E é assim que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele mostra a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é Deus trazendo essa verdade para nós. Então assim a gente percebe que esse Espírito Santo age na nossa vida, como agiu na vida daqueles que Deus enviou para pregar o Evangelho no passado. E assim as pessoas cheias do Espírito vão transformando o mundo no sentido espiritualmente. Quantos avivamentos, quantas histórias nós temos a respeito de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pela clareza do Espírito Santo. Uma outra palavra que aparece aqui é Espírito Santo da verdade, né? Que ele nos guia de toda a verdade. Ele vos guardará a toda a verdade. Guiará a toda a verdade. Essa é a promessa que tinha em vista nosso benefício, bem como deles, né? Nosso sentido de nós no presente e como deles, os discípulos naquela época. O Espírito Santo está disposto a nos ensinar tudo o que precisamos saber para ter paz e santificação no presente. Santificação no presente. Nós vamos até aqui somente, depois a gente vai continuar, mas nós podemos tirar lição para nós, né? Que Jesus, Ele sempre vai nos trazer esta verdade que é, através da sua palavra, o conforto para os nossos corações. Há a realidade das dificuldades, do sofrimento, dos problemas, mas também há essa realidade da presença do Consolador, do Espírito Santo que nos convence, do Espírito Santo que não nos faz desistir, desanimar. E as primeiras palavras aqui de Jesus, então, não desanimem, não escandalizem. E como isso é uma palavra importante nos dias de hoje. Parece que as pessoas desanimam tão facilmente, parece que as pessoas se escandalizam tão facilmente. E o inimigo coloca uma barreira e de repente já não mais as pessoas querem seguir firme na fé. A palavra de Deus diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, não nutrindo falsas esperanças de facilidades, mas sempre lutando contra as dificuldades que virão sobre nós, que vão estar no nosso caminho. E assim nós devemos lembrar que o papel de Jesus na história foi cumprido, e hoje nós vivemos esse tempo em que nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, e nós aguardamos na presença do Consolador, do Espírito Santo que está conosco. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar mais uma vez a Tua Palavra.
Obrigado, ó Deus, que nós podemos perceber o Teu amor para conosco, Deus. Que nós possamos entender a necessidade de seguir os Teus caminhos e assim, ó Deus, não desanimar diante das oportunidades perdidas, dos problemas que enfrentamos, mas que nós possamos seguir convencidos do pecado, juízo, da justiça, do juízo, seguindo, ó Pai, com o Espírito Santo, aquele que nos guia, o testemunha da verdade nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra e que o Senhor Deus venha nos fortalecer. Nós oramos em nome de Jesus.